Eu fui outro dia fazer uma thread, fui fazer um vídeo sobre esse histórico todo no inquérito das fake news e tal. E aí eu vi uma matéria em que falava o seguinte, da época, quando surgiu o inquérito das fake news. Olha, especialistas dizem que o STF não terá condições nem força de sustentar uma coisa tão agressiva quanto essa, que ele tá com a imagem muito arranhada na sociedade civil. A análise é o seguinte, o STF está fraco. E se a gente for lembrar lá de das coisas até 2018, o STF estava numa posição muito frágil. Não digo institucionalmente, mas em termos de imagem, eles não sabiam como agir. Teve um episódio, que é um episódio de 2016, tá? Que mostra a fragilidade deles. Houve uma decisão que vinha do STF para tirar o Renan Calheiros do comando acho que do comando do Senado. Eu lembro disso. E o que ele fez, ele falou, eu não vou acatar. E não acatou. Não acatou e ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Então se a gente volta ali no tempo, você pega um Renan Calheiros, ele falou, não vou cumprir. Não vou cumprir. Não vou cumprir. Teve uma crise entre poderes. O que ele fez? Ele foi pro vai ou racha. E ele foi pro vai ou racha, que quem rachou foi ele. Né? Ele dá um carrinho, quebrou a perna lá dos caras, os caras tiveram que recolher e ele não saiu. Então, quando a gente faz essa retrospectiva histórica ali, o STF ele encontrou já adversários que toparam ir até o fim no enfrentamento. Porque às vezes, especialmente quando você está enfrentando outro poder, você vai chegar num impasse. Sim. Um poder fala isso, outro fala, não cumpro. Você vai fazer o quê? Você vai mandar a Polícia Federal invadir o Senado? Né? Ele colocou assim, o STF numa posição muito ruim para jogar. Por que eu tô chegando nisso? Né? Tem vou usar um termo do Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna falava o seguinte, tinha um termo que uma frase que ele falava, if you no longer go for a gap, you're no longer a racing driver. Ou quando você não for pegar o espaço que precisa ser pego numa disputa, você não é mais um piloto de corrida. Por quê? Porque você não tinha uma estratégia psicológica que era o seguinte, toda vez que alguém ia tentar ultrapassar ele, ou ele ia tentar ultrapassar alguém, ele se colocava na posição arriscada. E era sempre ele. E aí o outro, o adversário, se colocava na posição de decidir se chocava com o Senna ou se sai. E toda vez que ele fazia isso e o cara recuava, ele tinha uma vitória psicológica sobre o cara. E quem ficava numa posição de ter que tomar a decisão dura é sempre o adversário. O Renan Calheiros tinha feito isso com o STF naquela época. E quem está fazendo isso é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está com essa mentalidade do... Tá aqui, ó. Vou prender. Vou tirar do ar. Tirei do ar. E aí? Vai fazer o quê? E os bolsonaristas sempre esperaram que o Bolsonaro é o cara... Vou pagar pra ver. Vem pra cima. Vem! E nunca rolou. E nunca rolou esse mesmo tipo de impasse. Rolou uma vez com a prisão lá do Daniel Silveira. Sim, com o perdão presidencial que ele deu. Exato. Mas que foi uma coisa totalmente dentro da lógica democrática. Sim. Ele não rompeu nada como o Renan Calheiros que disse, não vou fazer. Exato. Então, o que acontece? Essa briga do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, todas as vezes que o Alexandre de Moraes botou pra forçar, o Bolsonaro cedeu. Então ele vem obtendo vitórias psicológicas sobre o Bolsonaro e a militância do Bolsonaro há muito tempo. Aí quando o Bolsonaro foi fazer o dele, que foi aquela manifestação do Eu Autorizo no passado, o Alexandre de Moraes pagou pra ver e o Bolsonaro que recolheu. Ele botou o carrinho pra passar, vou ultrapassar! Aí o Alexandre, vai mesmo? Aí ele, não vou! E pronto, e ficou atrás. E o Temer tava nos boxes. O Temer tava nos boxes. Fica aí, Bolsonaro! Fica aí. Pra seguir a estratégia, então eu tô com estratégia diferente aqui. Então o que é o lance? O Alexandre de Moraes também, em grande medida, e as estratégias que eles adotam ali foram estratégias agressivas, mas eles estão pegando um cara muito frágil. Sim. O Bolsonaro é um cara que cedeu todas as vezes que ele foi colocado à prova. E isso dói na militância. Porque quando eu vejo a militância indo já pro faça alguma coisa Forças Armadas, que é o que você falou, que assim, a forma como tá dado o jogo, como o Alexandre de Moraes colocou as coisas numa situação limite, restou a militância que não espera mais nada do Bolsonaro pedir para as Forças Armadas, na prática, mandarem alguém armado entrar lá. E prender o Alexandre. E prender ele, porque não tem outra coisa, tipo assim, não, nós estamos soltando uma deliberação, não existe isso. Não existe. Eles vão ter que fazer assim, ó, pega a Constituição, segura aí, vai rolar uma baguncinha aqui. E é isso, eles vão ter que entrar com os caras, ou impedir a entrada dele, botar eu não sei, uma tropa na frente do STF, está suspenso isso aí, e, né? Mas aí a questão é o seguinte,
Bolsonaro, como você bem disse, em todas as vezes que ele teve um momento de tensão ímpar com o STF, ele recuou. Então, ele ficou recuando enquanto, notem bem, ele estava na presidência. Então, ele estava na presidência, ele tinha o poder máximo da nação e, no entanto, recuou. Agora, ele nem está na presidência. Nem é o Bolsonaro que está lá, é o Lula, que não tem motivo nenhum. O Lula não tem motivo nenhum para ter uma briga com o STF. O STF não está fazendo nada com o PT. Mas não vai. Porque a pergunta é, por que o STF faria alguma coisa contra o PT? Não tem motivo para isso. Veja, o Lula foi salvo graças a uma manobra jurídica no Brasil, do sistema judicial brasileiro, como objetivo de colocá-lo fora das grades e ele poder disputar a eleição e vencer o Bolsonaro e, portanto, reconstituir o sistema. Isso tudo aconteceu. Mas não há motivo na Lava nenhum. Jato teve uma época que ele estava... O próprio Lula, o STF... Eu concordo. Entendeu? É momento. Não, eu a gente concordo não sabe com o que você. pode acontecer. Eu concordo com você. Quando houve a Lava Jato, a pressão muito grande e tudo mais, a situação do PT nos tribunais superiores começou a ficar muito ruim. Tanto que o PT foi condenado e tal. Teve muitos problemas para o PT ali. Mas essa época passou. O que se pode imaginar é, mas um governo PT, isto vai voltar a acontecer? Acho muito improvável. Duas coisas que eu acho muito improváveis no governo PT. Primeiro, um processo de impeachment vitorioso, ou que tenha perspectiva de conseguir alguma coisa. Acho bem difícil. E segundo, uma operação similar à da Lava Jato, emparedando todo o sistema. Essas coisas são difíceis de acontecer porque elas já aconteceram. O sistema já se defendeu desses dois fatos. As pessoas já viram, já entenderam a lógica. Então elas criaram anticorpos. É como, sabe, uma doença. O sistema estava doente, tinha duas doenças ali. Aí o sistema viu e criou um anticorpo e agora ele está resistente. Então isso não vai acontecer de novo. Mas o MBL pode fazer uma variante. Pô, mas a gente que fez, por exemplo, nós que construímos o processo de impeachment e tudo mais. E isso aconteceu num momento muito específico, numa queda gigante de popularidade. Havia um interesse grande do parlamento, das forças políticas, de operar aquela transição. Era novidade também. Novidade. Dá uma esperança pra galera, para de falar desgraça. Mas eu falo a verdade. Eu não tô falando só de dizer. Veja, pessoal, eu não tenho aqui a perspectiva que tá tudo perdido e nós vamos só caminhar para o precipício. Eu não acho isso. Eu não sou um desesperançoso ou um pessimista. Eu não sou pessimista. Eu acho, por exemplo, que o processo de crescimento orgânico do MBL tá funcionando bem. A gente tá crescendo com consistência. Eu vejo muita esperança, sim, na candidatura do Danilo bombar, justamente porque o Bolsonaro, neste momento, ele tá fora do jogo. Então, se a gente imaginar que o Bolsonaro vai enfraquecer, vai ter um vácuo de representação para essa massa de 58 milhões de eleitores. Esse vácuo pode ser ocupado por um cara como Danilo. Então, tem muitas coisas boas. Mas imaginar que a gente vai recuperar o mesmo tipo de ação política que houve lá atrás, não vai, porque ela já aconteceu. É isso que eu tô dizendo. O sistema já entendeu o que tá rolando. Não vai, o Lula não vai ser tirado por um impeachment nos mesmos termos que houve com a Dilma. Não é assim, vamos repetir de novo. Porque todo mundo já vai entender. Vai tirar. E quem que vai substituir? Aí vai vir um outro Bolsonaro? Não quero. Deixa ele aí. Mesmo que a popularidade dele caia. Agora, o PT pode ter outros tipos de problema. Se a gente vê a popularidade do Lula cair, isso eu vou dizer, isso é bem mais grave pro PT do que o impeachment da Dilma. Porque o impeachment da Dilma preservou no PT uma coisa essencial. Preservou a imagem do líder. Mesmo depois ele foi pra cadeia, tudo bem. Mas a imagem de que ele fez um bom governo e que o governo ruim era o governo daquela mulher burra que ficava falando um monte de bobagem lá sobre a mandioca, essa imagem ficou na cabeça do eleitorado que votou agora no PT. Eles não votariam se fosse a Dilma, mas eles votaram no Lula. Se o próprio Lula perde a popularidade por crises econômicas, ele não precisa sair por impeachment. O PT vai ser arrasado porque o PT perdeu a sua liderança principal. Então ele não vai nem ter como, por exemplo, transferir os votos dele pro Haddad, para um terceiro, tal como ele fez em 2018. Ele não vai ter isso, porque ele não vai ter a popularidade de transferir. Então o PT tem problemas seríssimos. Mas eu não acho que o caminho do combate ao PT possa ser o mesmo caminho que a gente desenhou em 2015 e 2016. Não é mais. Isso acabou. E outra coisa, não vai ter mais essa Operação Lava Jato 2.0 do jeito que foi. Não vai. Todas aquelas questões judiciais da Lava Jato, tal, que suscitaram muita celeuma jurídica, isso tudo não vai se repetir.
Porque no momento que tiver uma delação que não esteja muito de acordo ali com o cânone do que eles entendem como interpretação juridicamente correta, isso aí já vai cair. Sim. Já derruba lá. Já Isso, não, isso já está derrubado. Então já está derrubado. Então Isso não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar, acabou. Então assim, é daqui para frente. É daqui para frente. Ô, meu amigo! Ô! Dê o like aí, rapaz.